O que você faria se os médicos dissessem que sua mãe nunca mais abrirá os olhos? O que você faria se explicassem com palavras frias e científicas que o cérebro da mulher que te deu a vida simplesmente não funciona mais? O que você faria se pedissem que considerasse desligá-la porque mantê-la viva só está prolongando o sofrimento de todos? Ana Lúcia Mendes ouviu essas palavras numa terça-feira de outubro, há exatamente 3 anos. Estava parada no corredor do Hospital Estadual de São Paulo, com seu uniforme azul de faxineira ainda vestido, porque tinha saído correndo do trabalho. Assim que recebeu a ligação, sua mãe, Dona Maria Mendes, havia sofrido um derrame cerebral maiço enquanto regava as margaridas no pequeno quintal de sua casa. Os vizinhos a encontraram caída junto aos vasos de margaridas que tanto amava. A água da mangueira ainda corria quando a ambulância chegou. Dona Maria tinha 72 anos. E num instante, tudo o que era, tudo o que havia sido, ficou preso dentro de um corpo que já não respondia. O doutor Silva, um neurologista de cabelos grisalhos e olhos cansados de dar más notícias, foi quem explicou a situação para Ana Lúcia. Estado vegetativo persistente, disse ele. Significa que sua mãe pode abrir os olhos às vezes, pode ter ciclos de sono e vigília, mas não há consciência, não há reconhecimento, não há nada por trás desses olhos. Ana Lúcia ouviu cada palavra, sem chorar. Havia aprendido há muito tempo que chorar não muda nada. Chorar não pagou as contas. Quando seu marido morreu há 5 anos, chorar não manteve sua mãe alimentada. Quando Ana Lúcia era criança e não tinha um dinheiro para comer. Chorar é um luxo que mulheres como Ana Lúcia não podem se permitir. Em vez de chorar, Ana Lúcia fez uma pergunta simples. Posso vê-la? Levaram para a unidade de terapia intensiva. Dona Maria estava conectada a uma maranha de tubos e cabos. Um monitor marcava o ritmo lento de seu coração. Uma máquina respirava por ela, com um som mecânico que se repetia a cada 4 segundos. E seus olhos estavam fechados, como se simplesmente estivesse dormindo. Ana Lúcia se aproximou da cama e pegou a mão de sua mãe. Estava morna, viva, mas inerte. Os dedos que haviam acariciado seu cabelo quando era menina, que haviam preparado milhares de refeições, que haviam costurado centenas de vestidos, agora jaziam imóveis sobre o lençol branco do hospital. Mãezinha, sussurrou Ana Lúcia. Sou eu, estou aqui. Não houve resposta. Não houve o mínimo movimento. Os monitores seguiam marcando seu ritmo indiferente. O que os doutores não sabiam, o que ninguém naquele hospital podia imaginar, é que Ana Lúcia Mendes não era uma mulher ordinária, não tinha dinheiro, não tinha influências, não tinha educação universitária, nem contatos importantes, mas tinha algo que a ciência não pode medir e que a medicina não pode receitar. Ana Lúcia tinha fé, não a fé superficial de quem vai à missa aos domingos e se esquece de Deus o resto da semana, não a fé conveniente de quem reza só quando precisa de algo. Ana Lúcia tinha a fé profunda, inabalável, forjada no fogo de uma vida difícil, a fé de sua mãe, Dona Maria, quem lhe havia ensinado desde menina que Deus nunca abandona seus filhos. Naquela noite, Ana Lúcia voltou ao pequeno quarto que alugava, perto da casa dos Alencars, a família milionária para quem trabalhava. Há 8 anos, ajoelhou-se junto à sua cama, juntou as mãos e começou a orar. Meu Deus, disse em voz baixa, os doutores dizem que minha mãe não vai acordar. Dizem que seu cérebro já não funciona. Dizem que não há esperança. Mas eu sei que tu és maior que qualquer doutor. Eu sei que tu podes fazer o que a ciência diz que é impossível. Assim, te peço, com todo o meu coração, que acordes a minha mãe.
Não me importa quanto tempo leve. Não me importa se tenho que esperar anos. Eu vou seguir orando até que ela abra os olhos. E assim começou o ritual que definiria os próximos 100 dias da vida de Ana Lúcia Mendes. Cada manhã, às 5h30, antes que saísse o sol, Ana Lúcia se ajoelhava junto à sua cama e orava durante 20 minutos. Orava por sua mãe, orava pelos doutores, orava pelos enfermeiros, orava por ela mesma, pedindo forças para não perder a esperança. Depois, se levantava, tomava banho com água fria, porque não tinha aquecedor, vestia seu uniforme azul, impecavelmente passado, e caminhava 15 minutos até a casa dos Alencars. Chegava às 6h30, 1 hora antes do que seu contrato exigia, porque Ana Lúcia acreditava que o trabalho duro era outra forma de oração. A família Alencar vivia numa mansão de 3 andares, no bairro mais nobre de São Paulo. Patrícia Alencar, a dona, era uma mulher de 52 anos, que havia herdado uma rede de hotéis de luxo de seu falecido marido. Tinha 2 filhos adultos, que viviam no exterior, um exército de empregados, que atendiam cada um de seus caprichos, e uma reputação de ser fria e exigente. Mas Patrícia não era má pessoa, era simplesmente uma mulher que havia construído muros ao redor de seu coração, depois de perder sua própria mãe, quando tinha apenas 16 anos. Não sabia como mostrar afeto, porque ninguém lhe havia ensinado. Não sabia como ser vulnerável, porque a vulnerabilidade, em seu mundo de negócios milionários, era uma fraqueza que os tubarões cheiravam de longe. Ana Lúcia era a única empregada, que havia durado mais de 2 anos naquela casa. As demais renunciavam, incapazes de suportar o silêncio gélido da senhora, as instruções precisas, que nunca vinham acompanhadas de um agradecimento, a sensação de ser invisível numa casa cheia de luxos. Mas Ana Lúcia entendia algo que as outras não entendiam. Patrícia Alencar não era fria, estava triste. Havia uma diferença. Ana Lúcia havia notado isso, em pequenos detalhes, em como Patrícia olhava as fotos de sua mãe, que decoravam o escritório, em como sua voz se quebrava, quase imperceptivelmente, quando alguém mencionava o Dia das Mães, em como, às vezes, Ana Lúcia a encontrava sentada sozinha no jardim, olhando o vazio com olhos úmidos. Por isso, Ana Lúcia nunca se queixava. Por isso, Ana Lúcia sempre sorria, embora Patrícia nunca lhe devolvesse o sorriso. Por isso, Ana Lúcia fazia seu trabalho com amor, embora esse amor nunca fosse reconhecido. E agora, com sua própria mãe, prostrada numa cama de hospital, Ana Lúcia precisava desse trabalho mais do que nunca. O seguro médico, que vinha com seu emprego, era o único que estava pagando parte das despesas do hospital. Sem esse seguro, Dona Maria já teria sido transferida para algum lugar, onde os pacientes vão para morrer, não para se recuperar. Mas o seguro não cobria tudo. Havia medicamentos especiais, estudos adicionais, honorários de especialistas que Ana Lúcia tinha que pagar do próprio bolso, a cada quinzena, depois de pagar o aluguel de seu quarto e comprar o mínimo para sobreviver. Ana Lúcia entregava quase todo o seu salário ao hospital. Ninguém sabia, nem os Alencars, nem os vizinhos, nem as outras faxineiras com quem às vezes cruzava no mercadinho. Ana Lúcia carregava sua cruz em silêncio, como Dona Maria a havia ensinado. Se você está passando por algo que parece impossível, se sente que ninguém vê sua luta, se acredita que está sozinha na sua dor, quero que faça algo por mim. Dê um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esta história está apenas começando e o que vem depois vai te mostrar que milagres existem.
Só precisa ter a paciência de esperar. À 1 da tarde, quando Ana Lúcia tinha sua hora de descanso para almoçar, ela não ia para a cozinha onde as outras funcionárias comiam e conversavam. Em vez disso, caminhava até o fundo do Jardim dos Alencars, onde havia um pequeno banco de pedra, junto a uma fonte que já não funcionava. Ali, escondida entre as árvores, Ana Lúcia se ajoelhava pela segunda vez no dia e orava. Às vezes, chorava enquanto orava. Às vezes, apenas sussurrava as mesmas palavras, uma e outra vez. Por favor, Deus, desperta minha mãezinha. Por favor, Deus, desperta minha mãezinha. Os jardineiros a tinham visto alguma vez e pensavam que ela era meio maluca. Uma das copeiras lhe perguntou uma vez o que fazia ali sozinha, e Ana Lúcia só disse que gostava do silêncio. Ninguém insistiu. No mundo das faxineiras, cada um carrega seus próprios segredos. E, toda noite, às 10, depois de visitar Dona Maria no hospital, depois de segurar sua mão inerte durante 1 hora, depois de ler passagens da Bíblia, mesmo que os médicos dissessem que ela não podia escutar nada, Ana Lúcia voltava para seu quarto, se ajoelhava pela terceira vez e orava até que o sono a vencia. 3 orações ao dia, todos os dias, sem exceção. Os primeiros 30 dias foram os mais difíceis. Não porque Ana Lúcia perdesse a fé, mas porque cada visita ao hospital era um lembrete brutal de que nada estava mudando. Dona Maria seguia igual. Os monitores marcavam os mesmos números. Os médicos repetiam as mesmas frases. Não há mudanças, senhora. O prognóstico continua sendo o mesmo. Deveria começar a considerar suas opções. Mas Ana Lúcia não considerava opções. Ana Lúcia só orava. No dia 31, algo mudou. Não no hospital, na casa dos Alencars. Era uma terça-feira à tarde e Ana Lúcia estava no jardim, ajoelhada junto à fonte seca, com os olhos fechados e as mãos unidas. Estava tão concentrada em sua oração que não escutou os passos que se aproximavam pelo caminho de pedra. Ana Lúcia! A voz de Patrícia Alencar a fez saltar. Ana Lúcia se pôs de pé tão rápido que quase caiu. Seu coração batendo com força, seu rosto enrubescendo de vergonha. Senhora, eu estava... As palavras ficaram presas em sua garganta. O que podia dizer? Que estava orando em horário de trabalho? Que estava usando o jardim de sua empregadora como se fosse uma igreja? Ana Lúcia baixou o olhar, esperando a bronca, esperando, quem sabe, a demissão. Mas Patrícia não disse nada disso. Em vez de bronca, houve silêncio. Um silêncio longo e incômodo. E, quando Ana Lúcia finalmente levantou a vista, viu algo que nunca havia visto em 8 anos de trabalhar para aquela mulher. Patrícia Alencar tinha lágrimas nos olhos. Você estava chorando, disse Patrícia. Eu ouvi da varanda. Você estava orando e chorando. Ana Lúcia, o que está acontecendo? Foi nesse momento que o muro de Ana Lúcia se desmoronou. Toda a força que havia mantido durante 31 dias, toda a compostura, todo o silêncio orgulhoso, veio abaixo como um castelo de cartas em um furacão. E Ana Lúcia contou tudo. Contou sobre sua mãe, sobre o derrame, sobre o estado vegetativo, sobre os médicos que não davam esperanças, sobre as contas que se acumulavam, sobre as 3 orações diárias, sobre a fé que era a única coisa que lhe restava. Patrícia escutou sem interromper. Seus olhos, usualmente tão frios e distantes, estavam abertos de uma maneira que Ana Lúcia nunca havia visto. Não era lástima o que havia neles, era reconhecimento. Era como se Patrícia estivesse vendo Ana Lúcia pela primeira vez, depois de 8 anos. Por que não me disse nada? Perguntou Patrícia quando Ana Lúcia terminou. Levamos quase 1 década trabalhando juntas. Por que guardou tudo isso? Ana Lúcia secou as lágrimas com o dorso da mão. Porque a senhora não me paga para ter problemas. Senhora,
Me paga para trabalhar. Meus problemas são meus. Patrícia ficou olhando para Ana Lúcia durante um longo momento. E então fez algo que Ana Lúcia jamais teria esperado. Sentou-se no banco de pedra e palmeou o espaço junto a ela. Sente-se, Ana Lúcia. Acho que temos muito do que conversar. Naquela tarde, no jardim da mansão dos Alencars, duas mulheres que haviam vivido sob o mesmo teto durante 8 anos, finalmente se conheceram. Patrícia contou a Ana Lúcia sobre sua própria mãe, sobre como havia morrido de um infarto fulminante quando Patrícia tinha apenas 16 anos, sobre como não teve tempo de se despedir, de dizer que a amava, de agradecer por tudo o que havia feito, sobre como esse vazio a havia perseguido durante 36 anos. Eu teria dado tudo, absolutamente tudo, para ter a oportunidade que você tem agora, disse Patrícia. Sua mãe continua viva. Ana Lúcia, o coração dela continua batendo, os pulmões continuam respirando, enquanto houver vida, há esperança. Ana Lúcia assentiu, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Mas os médicos dizem o que a ciência lhes permite dizer, interrompeu Patrícia. Mas a ciência não sabe tudo. Eu já vi coisas na minha vida de negócios que desafiavam toda a lógica. Empresas que deveriam ter quebrado e prosperaram. Tratamentos que não deveriam ter funcionado e curaram. A vida tem uma forma de nos surpreender quando menos esperamos. Houve um silêncio. O vento balançava as folhas das árvores. Ao longe, se escutava o canto de um pássaro. Ana Lúcia, disse Patrícia finalmente. Quanto você deve no hospital? Ana Lúcia negou com a cabeça. Senhora, eu não estou pedindo. Não estou perguntando se você está pedindo. Estou perguntando quanto você deve. Ana Lúcia engoliu saliva. Entre os medicamentos, os exames, os honorários dos especialistas, quase 47 mil reais. Mas estou pagando pouco a pouco. Não se preocupe. Não vou deixar de trabalhar para... Patrícia levantou uma mão, detendo o torrente de palavras. Amanhã pela manhã quero que você vá ao hospital e pague tudo, tudo. Ana Lúcia, até o último centavo. Mas, senhora, eu não tenho. Patrícia sacou seu telefone do bolso e começou a digitar. Em 10 segundos. O telefone de Ana Lúcia vibrou com uma notificação. Era uma transferência bancária. Ana Lúcia olhou a tela e sentiu que as pernas lhe falhavam. 100 mil reais. Senhora, isso é demais. Eu não posso aceitar. Não estou te dando dinheiro por caridade. Ana Lúcia. Patrícia se pôs de pé, sua voz recuperando algo de sua firmeza habitual. Estou te dando um empréstimo, sem juros, sem prazos fixos. Você me pagará quando puder, se puder e se nunca puder. Considere como um presente de uma mulher que daria tudo para ter mais tempo com a mãe. Ana Lúcia ficou sentada no banco, incapaz de se mover, incapaz de processar o que estava acontecendo. Patrícia começou a caminhar em direção à casa, mas parou depois de alguns passos. E Ana Lúcia disse sem se virar: amanhã quero que você me leve ao hospital. Quero conhecer sua mãe. Naquela noite, Ana Lúcia não conseguiu dormir, não pela preocupação, como tantas noites anteriores. Desta vez era por algo diferente. Era gratidão, era assombro, era a sensação de que algo estava mudando, embora não pudesse explicar exatamente o que. Às 10, ajoelhou-se junto à cama como toda noite, mas desta vez, sua oração foi diferente. Obrigada, Deus, sussurrou. Obrigada por não me abandonar. Obrigada por colocar a Dona Patrícia no meu caminho. Obrigada por me dar esperança quando já não me restava nenhuma. Agora te peço mais uma coisa, só uma coisa. Desperta a minha mãezinha. Deixe-me ver os olhos dela abertos, olhando nos meus, me reconhecendo. Só isso te peço. No dia seguinte, Ana Lúcia chegou ao Hospital Estadual de São Paulo às 7 da manhã.
uma hora antes de Patrícia passar para buscá-la. Foi diretamente ao setor de administração e pagou a conta completa. A recepcionista a olhou com surpresa quando Ana Lúcia lhe entregou o dinheiro. Senhora, isso cobre tudo o que deve e ainda deixa um saldo considerável. Tem certeza? Ana Lúcia assentiu. Tenho certeza. Use o saldo para o que minha mãe precisar. Depois subiu para o quarto de Dona Maria. Sua mãe estava igual como sempre, com os olhos fechados, a respiração mecânica do ventilador preenchendo o silêncio. Mas algo era diferente. Desta vez, Ana Lúcia não sentiu o desespero que usualmente a invadia ao entrar naquele quarto. Mãezinha, disse pegando em sua mão, hoje vem alguém te conhecer. É a minha chefe. Bom, era a minha chefe. Agora acho que é minha amiga. A senhora sempre me disse que as pessoas boas a gente encontra quando menos espera. A senhora tinha razão. Falou durante uma hora, contando tudo o que havia acontecido no dia anterior. Contou sobre a transferência, sobre a conversa no jardim, sobre como Patrícia havia perdido a própria mãe. Contou que havia pago todas as contas, que já não tinha que se preocupar com o dinheiro. E embora Dona Maria não se movesse, embora seus olhos permanecessem fechados, embora os monitores seguissem marcando os mesmos números de sempre, Ana Lúcia teve a sensação de que sua mãe a estava escutando, em algum lugar profundo, por trás daquele silêncio. Dona Maria sabia que não estava sozinha. Às 9, Patrícia chegou ao hospital em sua Mercedes preta. Usava um vestido simples, muito diferente dos ternos elegantes que usava normalmente. E em suas mãos, um ramo de flores, margaridas vermelhas. Você me disse que sua mãe gosta de flores, explicou quando Ana Lúcia a olhou com surpresa. Pensei que alegraria o quarto. Entraram juntas no quarto. Patrícia ficou parada na porta durante um momento, olhando para a idosa na cama. Seus olhos se umedeceram, mas não deixou que as lágrimas caíssem. Ela é linda, disse finalmente. Tem o mesmo sorriso que você. Ana Lúcia sorriu apesar de si mesma. A senhora acha? Eu sempre achei que me parecia mais com o meu pai. Não. Patrícia negou com a cabeça. É o sorriso, tem algo nos cantos dos lábios. Mesmo dormindo, dá para notar. Aproximaram-se da cama. Patrícia colocou as flores na mesinha de cabeceira e ficou olhando para Dona Maria durante um longo momento. Depois, para a surpresa de Ana Lúcia, pegou a mão livre de sua mãe. Dona Maria, disse Patrícia com voz suave, não nos conhecemos, mas sua filha trabalha comigo há 8 anos. E quero que a senhora saiba de uma coisa. Sua filha é a pessoa mais forte, mais corajosa e mais bondosa que conheci na minha vida. A senhora fez um trabalho incrível criando-a. E agora, ela está fazendo um trabalho incrível cuidando da senhora. Ana Lúcia sentiu que as lágrimas lhe queimavam os olhos. Senhora, Patrícia continuou sem soltar a mão de Dona Maria. Eu perdi minha mãe há muito tempo. Não tive a oportunidade de cuidar dela, de me despedir, de dizer tudo o que queria dizer. Mas a senhora tem a Ana Lúcia, e Ana Lúcia não vai deixá-la ir. Então, por favor, Dona Maria, por favor, acorde. Não por mim, não pelos médicos. Acorde por sua filha, que a ama mais do que as palavras podem expressar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Só se ouvia o bip constante do monitor cardíaco, o sussurro mecânico do ventilador. Dona Maria não se moveu. Seus olhos permaneceram fechados, mas algo mudou naquele quarto. Ana Lúcia não podia explicar. Era como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais carregado de algo, como se as palavras de Patrícia tivessem tocado uma corda invisível que conectava a todos os presentes. Patrícia ficou durante 2 horas. Escutou enquanto Ana Lúcia lia para sua mãe um capítulo da Bíblia, o Salmo 23. Observou enquanto Ana Lúcia lhe ajeitava as almofadas, lhe penteava o cabelo, lhe punha creme nas mãos para que não ressecassem. Você faz isso todo dia?
Perguntou Patrícia. Ana Lúcia assentiu. Todo dia, depois do trabalho, venho, leio para ela, conto sobre o meu dia. Os médicos dizem que ela não pode escutar, mas eu não acredito. Minha mãe está aí dentro. Eu sei, eu sinto. Patrícia não disse nada, apenas assentiu, com uma expressão que Ana Lúcia não conseguiu decifrar. Naquela noite, quando Ana Lúcia se ajoelhou para orar, já não estava sozinha. Patrícia havia lhe pedido que a adicionasse às suas orações. Reze por mim também, havia dito. Faz muito tempo que não rezo. Talvez suas orações possam fazer o que as minhas não puderam. Os dias passaram. 35, 40, 45. Patrícia começou a visitar o hospital regularmente. Às vezes levava flores, outras vezes comida para Ana Lúcia, porque sabia que a faxineira mal comia, dedicando cada centavo ao bem-estar de sua mãe. Outras vezes, simplesmente se sentava junto à cama de Dona Maria e lhe falava, contando histórias de sua própria mãe, de sua infância, dos hotéis que administrava. Os enfermeiros começaram a reconhecê-la. No início, ficaram surpresos ao ver uma mulher tão obviamente rica visitando uma paciente na ala pública do hospital. Mas logo se acostumaram. Inclusive começaram a saudá-la pelo nome. Boa tarde, Dona Patrícia. Ana Lúcia está lá dentro. Ana Lúcia, por sua vez, seguia orando 3 vezes ao dia, toda manhã, toda tarde, toda noite. Já havia perdido a conta de quantas orações já havia feito. Só sabia que não ia parar até que sua mãe abrisse os olhos. O dia 50 chegou sem alardes. Ana Lúcia acordou às 5 da manhã, como sempre. Ajoelhou-se junto à cama, como sempre. Começou a orar, como sempre. Mas no meio da oração, algo aconteceu. Sentiu um arrepio que lhe percorreu a espinha. Não de frio, era algo diferente. Era como se alguém tivesse colocado uma mão no ombro dela. Embora estivesse completamente sozinha no quarto, Ana Lúcia abriu os olhos, confusa, olhou ao redor. Não havia ninguém, mas a sensação persistia. Uma presença cálida e reconfortante, como um abraço invisível. E então, sem saber por quê, Ana Lúcia começou a chorar. Não de tristeza, de algo que não tinha nome, de algo que se sentia como esperança multiplicada por 1000. Naquele dia, quando chegou ao hospital, o doutor Silva a estava esperando no corredor. Dona Ana Lúcia, disse ele com expressão séria, preciso falar com a senhora. O coração de Ana Lúcia parou. Oh, não, não, por favor, Deus, não. O que aconteceu? Perguntou com voz trêmula. Minha mãe, sua mãe teve um episódio esta manhã, disse o doutor. Os monitores registraram atividade cerebral inusual por volta das 5h15. Ana Lúcia sentiu que o mundo se inclinava. 5h15. A hora exata em que ela havia sentido aquela presença enquanto orava. O que significa isso? Perguntou. O doutor suspirou. Honestamente, não sei. Pode não significar nada. Pode ser uma anomalia. Mas há uma pequena mudança nos padrões de ondas cerebrais. É muito sutil. Provavelmente não signifique nada. Mas queria que soubesse. Ana Lúcia correu para o quarto de sua mãe. Dona Maria estava igual a sempre, imóvel, com os olhos fechados. Mas Ana Lúcia se aproximou e tomou sua mão, e teria jurado que sentiu algo. Um movimento quase imperceptível, um tremor mínimo nos dedos de sua mãe. Mãezinha, sussurrou Ana Lúcia. Mãezinha, estou aqui. Pode me ouvir? Não houve resposta. Mas Ana Lúcia já não se importava com o que os monitores diziam. Já não se importava com o que os doutores opinavam. Em seu coração, no mais profundo de seu ser, sabia que algo estava mudando. Sua mãe estava despertando. Os dias seguintes foram uma montanha russa de esperança e decepção. Às vezes, os monitores mostravam picos de atividade.
Outras vezes, tudo voltava à normalidade. O Dr. Silva advertiu Ana Lúcia para não criar ilusões. Essas mudanças podem não significar nada, disse ele. O cérebro é um órgão misterioso. Às vezes mostra atividade sem que haja nenhuma melhora real. Mas Ana Lúcia não escutava as advertências. Ela sabia o que sabia. Cada vez que orava, sentia aquela presença. Cada vez que tomava a mão de sua mãe, sentia aquele pequeno tremor. Algo estava acontecendo, algo que a ciência não podia explicar. Patrícia, por sua vez, havia se tornado uma presença constante na vida de Ana Lúcia. Já não era só sua empregadora, era sua amiga, era sua confidente, era a irmã que Ana Lúcia nunca havia tido. Um dia, enquanto tomavam café na cafeteria do hospital, Patrícia lhe fez uma confissão. Sabe, Ana Lúcia, eu nunca fui uma pessoa religiosa. Depois que minha mãe morreu, eu fiquei revoltada com Deus. Culpei-o por tê-la levado tão jovem. Parei de ir à igreja. Parei de rezar. Pensei que se Deus existisse, era cruel e não merecia minha fé. Ana Lúcia ouviu em silêncio. Seu café esfriando entre suas mãos. Mas vendo você, continuou Patrícia, vendo você orar cada dia, vendo você manter a esperança quando qualquer outra pessoa já teria se rendido, algo mudou em mim. Não sei se vou voltar a acreditar em Deus, mas acredito em você, Ana Lúcia. Acredito na sua fé. E se sua fé pode mover montanhas, então talvez eu devesse parar de lutar contra ela. Ana Lúcia estendeu a mão e tomou-a de Patrícia. A fé não se trata de entender, Patrícia. Se trata de confiar. Confiar em que há algo maior que nós. Confiar em que a dor tem um propósito. Confiar em que no final tudo vai estar bem. E se não estiver bem? Ana Lúcia sorriu suavemente. Então não é o final. No dia 60, algo significativo ocorreu. Ana Lúcia estava no quarto de sua mãe, lendo para ela como sempre, quando notou que os olhos de Dona Maria se moviam detrás das pálpebras fechadas. Não era a primeira vez que passava. Pacientes em estado vegetativo às vezes tinham movimentos oculares involuntários, mas desta vez era diferente. Os olhos de Dona Maria estavam se movendo na direção do som da voz de Ana Lúcia. Ana Lúcia se aproximou, o coração batendo forte. Mãezinha, mãezinha, pode me ouvir? Os olhos seguiram se movendo, esquerda, direita, seguindo a posição de Ana Lúcia enquanto ela se movia ao redor da cama. Doutor, gritou Ana Lúcia em direção ao corredor. Doutor Silva, venha rápido! O doutor chegou correndo, preparando-se para o pior, mas quando Ana Lúcia lhe explicou o que havia visto, sua expressão mudou. Sacou uma pequena lanterna do bolso e a passou frente aos olhos fechados de Dona Maria. As pálpebras da idosa se moveram ligeiramente. Não se abriram, mas houve uma reação que não havia estado ali antes. Isto é, inusitado, disse o Dr. Silva, claramente surpreso. Vou ordenar um novo estudo de imagens cerebrais. Não quero lhe dar falsas esperanças, Dona Ana Lúcia, mas isto poderia ser significativo. Os estudos foram realizados no dia seguinte. Ana Lúcia esperou no corredor durante horas, incapaz de sentar, caminhando de um lado para outro como um animal enjaulado. Patrícia chegou no meio da manhã e ficou com ela, sem dizer muito, só estando presente. Finalmente, o Dr. Silva apareceu com um envelope grande nas mãos. Sua expressão era indecifrável. Dona Ana Lúcia, disse, temos os resultados. Ana Lúcia sentiu que as pernas lhe tremiam. O que dizem? O doutor sacou uma série de imagens e as pôs no negatoscópio da parede. Olhe isto. Esta é a imagem do cérebro de sua mãe de 3 meses atrás. E esta é a de hoje. Ana Lúcia não entendia muito de medicina, mas mesmo ela podia ver a diferença. Na primeira imagem, havia grandes áreas escuras, zonas que pareciam mortas ou danificadas. Na segunda imagem,
Essas áreas eram menores. Não haviam desaparecido, mas definitivamente eram menores. O que significa isto? Perguntou Ana Lúcia com voz trêmula. Significa que está passando algo que não deveria estar passando, disse o doutor. E pela primeira vez havia algo diferente em sua voz. Não era ceticismo, era assombro. O dano cerebral de sua mãe está sarando. Não completamente, mas está sarando. Isto vai contra tudo o que sabemos sobre lesões cerebrais deste tipo. Então minha mãe vai despertar? O doutor levantou uma mão em advertência. Não posso prometer isso. O cérebro é imprevisível, mas há uma possibilidade que antes não existia. Uma possibilidade real. Ana Lúcia desabou na cadeira mais próxima. As lágrimas correram por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Patrícia a abraçou, chorando também, embora nunca o admitisse depois. Obrigada, Deus, sussurrou Ana Lúcia. Obrigada. Não me abandonaste. No dia 70, Dona Maria abriu os olhos pela primeira vez. Foram só alguns segundos. Abriu-os, piscou um par de vezes e voltou a fechá-los. Mas Ana Lúcia estava ali quando passou e jurou que, por um breve instante, sua mãe a olhou. Eu a olho de verdade, não com o olhar vazio de antes, mas com reconhecimento. Mãe, grito Ana Lúcia. Mãe, sou eu, sou Ana Lúcia. Mas os olhos já haviam se fechado de novo. Dona Maria havia voltado àquele lugar distante, onde estivera nos últimos 3 anos. O doutor Silva veio correndo ao ouvir os gritos de Ana Lúcia. Quando ela contou o que havia acontecido, o doutor checou os monitores, examinou a paciente e, finalmente, se sentou na cadeira junto à cama. Dona Maria, disse com voz séria, eu tenho 30 anos de carreira, já vi milhares de pacientes em estado vegetativo e nunca, absolutamente nunca, vi algo como isto. Ela vai acordar. Não vai? Ela vai voltar. O doutor suspirou. Se me perguntasse isso 70 dias atrás, eu teria dito que era impossível. Hoje, já não sei o que é possível e o que não é. O que estou vendo desafia tudo o que me ensinaram na faculdade de medicina. Mas se eu tivesse que apostar, apostaria que sua mãe está lutando para retornar e parece que está ganhando. Ana Lúcia tomou a mão de sua mãe e a apertou suavemente. Continua lutando, mãezinha. Já falta pouco. Já está quase chegando. Os dias seguintes foram uma série de pequenos milagres. No dia 72, Dona Maria moveu os dedos da mão direita quando Ana Lúcia a tocou. No dia 75, seus lábios se moveram como se estivesse tentando dizer algo. No dia 80, abriu os olhos durante quase 1 minuto completo. E desta vez, não havia dúvida. Estava olhando para Ana Lúcia. Mãe, disse Ana Lúcia, as lágrimas correndo livremente. Mãe, estou aqui. Te amo. Os lábios de Dona Maria se moveram. Não saiu nenhum som, mas Ana Lúcia juraria que estava tentando dizer te amo também. Patrícia estava presente naquele momento. Ela havia se tornado uma visitante tão regular que os enfermeiros já nem sequer a questionavam. Tomou a mão de Ana Lúcia e a apertou, incapaz de falar pela emoção. Olha isso, sussurrou finalmente. Olha o que sua fé conseguiu. Ana Lúcia negou com a cabeça. Não é minha fé, é a graça de Deus. Eu só me recusei a desistir. Isso é exatamente o que é a fé, disse Patrícia. Recusar-se a desistir, quando tudo diz que você deveria. No dia 90, Dona Maria falou. Uma única palavra, apenas um sussurro, mas foi suficiente para mudar tudo. Ana Lúcia estava sozinha no quarto, como costumava estar nas noites. Havia terminado de ler a Bíblia para sua mãe e estava ajoelhada junto à cama, orando em silêncio. Tinha os olhos fechados, as mãos unidas, o coração cheio de gratidão por cada pequeno avanço. E então ela ouviu: Aninha,
Ana Lúcia abriu os olhos de golpe. Sua mãe a estava olhando, não com o olhar vazio de antes, com olhos vivos, conscientes, cheios de lágrimas. Aninha, repetiu Dona Maria, sua voz rouca por anos de desuso. Minha menina, mãe! Ana Lúcia se lançou para abraçá-la, com cuidado para não mover os tubos e cabos. Mãe, você pode falar, você pode me ver, te vejo, sussurrou Dona Maria. Sempre te vi, estava tão longe, mas te escutava, escutava suas orações. Cada dia, cada noite, elas me puxavam de volta. Ana Lúcia chorava sem controle. Nunca deixei de rezar, mãe, nunca. 100 dias, orei por você 100 dias. Eu sei, disse Dona Maria, sua mão trêmula acariciando o rosto de sua filha. Eu sei, meu amor, e eu nunca deixei de lutar. Por você, só por você. O doutor Silva chegou minutos depois. Alertado por uma enfermeira que havia escutado vozes no quarto, quando viu Dona Maria acordada, consciente, falando, ficou paralisado na porta. Isto é, começou a dizer, mas as palavras se lhe atoraram. Isto é, um milagre, completou Ana Lúcia, voltando a olhá-lo com um sorriso que iluminava todo o quarto. Isso é o que é, doutor, um milagre. Naquela noite, Ana Lúcia ligou para Patrícia para dar a notícia. A milionária chorou durante 20 minutos seguidos, algo que nunca antes havia feito, nem mesmo quando morreu seu esposo. Estou indo para aí, disse entre soluços. Não me importa que sejam 11 da noite, estou indo para aí. Meia hora depois, Patrícia entrou no quarto do hospital com um ramo de margaridas vermelhas. As mesmas que sempre levava para Dona Maria. Mas desta vez, quando colocou as flores na mesa de cabeceira, Dona Maria a olhou e sorriu. Você deve ser a Dona Patrícia, disse a idosa com voz débil, mas clara. Minha filha me contou tudo sobre você. Obrigada por cuidar da minha Aninha. Patrícia se aproximou da cama, as lágrimas correndo pelo seu rosto. Dona Maria, não tem que me agradecer nada. Sua filha me ensinou mais sobre fé, amor e esperança do que eu aprendi em toda a minha vida. Dona Maria estendeu a mão e Patrícia a tomou. Então agora somos família, disse a idosa. A família nem sempre vem do sangue, às vezes vem dos momentos que compartilhamos. Ana Lúcia olhou para sua mãe e para Patrícia, suas mãos unidas, suas lágrimas misturadas, e sentiu que seu coração ia explodir de alegria. Naquele momento, soube que tudo havia valido a pena. Cada oração, cada lágrima, cada noite de joelhos junto à sua cama. Deus havia escutado e Deus havia respondido. Se esta história está tocando o seu coração, se você sente que há esperança mesmo nos momentos mais escuros, comente a palavra fé nos comentários. Faça isso agora mesmo. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, alguém que precisa lembrar que os milagres existem, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Poderia ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. No dia 99, os doutores fizeram uma nova bateria de exames em Dona Maria. Ana Lúcia estava nervosa. Embora tratasse de não demonstrar, sua mãe havia melhorado enormemente nos últimos dias, mas a recuperação completa seguia sendo uma incógnita. Dona Maria podia falar, embora sua voz fosse débil e se cansasse rapidamente. Podia mover os braços e as mãos, embora a coordenação ainda não fosse perfeita. Podia reconhecer as pessoas e recordar coisas do passado, embora às vezes confundisse datas e lugares. Os neurologistas estavam assombrados. Em conferências médicas, o caso de Dona Maria Mendes se converteria em objeto de estudo durante anos. Uma recuperação deste tipo, depois de 3 anos em estado vegetativo, simplesmente não deveria ser possível. Mas ali estava ela, viva, acordada, milagrosamente se recuperando.
O dia 100 chegou com um amanhecer dourado sobre São Paulo. Ana Lúcia se despertou às 5 da manhã, como sempre, mas desta vez não se ajoelhou para orar imediatamente. Em lugar disso, ficou sentada na beira da cama, olhando pela janela como os primeiros raios do sol pintavam o céu de laranja e rosa. 100 dias, sussurrou para si mesma. 100 dias orando. E hoje, minha mãe vai abrir os olhos e vai me ver. De verdade. Se ajoelhou então, juntou as mãos e começou sua oração número 300, porque isso era o que haviam sido. 3 orações ao dia durante 100 dias. 300 conversas com Deus. 300 súplicas. 300 atos de fé pura. Meu Deus, disse Ana Lúcia, há 100 dias eu te pedi um milagre e você me deu, não da forma que eu esperava, não no momento que eu queria, mas me deu. Hoje não venho pedir nada. Hoje só venho te agradecer. Agradecer por me ouvir. Agradecer por não me abandonar. Agradecer por me demonstrar que quando a fé é verdadeira, as montanhas se movem. Quando terminou de orar, Ana Lúcia se preparou com mais cuidado que nunca. Colocou seu melhor vestido, o único vestido bonito que tinha, o que guardava para ocasiões especiais. Penteou o cabelo com esmero, se olhou no espelho e viu uma mulher diferente da que tinha sido 100 dias atrás. Já não era a faxineira invisível que carregava sua dor em silêncio. Agora era uma mulher que havia enfrentado o impossível e havia ganhado. Uma mulher cuja fé havia movido o universo mesmo. Às 8 da manhã, Patrícia Alencar passou para buscá-la em seu Mercedes. A milionária levava um vestido simples, mas elegante, e em suas mãos, o ramo de margaridas mais grande que Ana Lúcia havia visto em sua vida. Hoje é o dia, disse Patrícia com um sorriso. O dia 100. Está pronta? Ana Lúcia assentiu, sentindo as lágrimas brotarem de seus olhos. Estou pronta. Chegaram ao Hospital Estadual de São Paulo às 9. Os enfermeiros e doutores que haviam sido testemunhas da recuperação de Dona Maria as saudaram com sorrisos. Alguns até aplaudiram quando Ana Lúcia passou pelo corredor. A história da faxineira que havia rezado por sua mãe durante 100 dias tinha se espalhado por todo o hospital. Quando entraram no quarto, Dona Maria estava sentada na cama. Já não tinha o respirador artificial. Já não tinha a maioria dos tubos que a haviam mantido viva durante anos. Tinha o cabelo penteado, graças a uma enfermeira bondosa, e levava posto um camisão novo que Patrícia lhe havia dado de presente. E estava sorrindo. Minha Aninha, disse Dona Maria quando viu sua filha entrar. Minha menina hermosa, vem cá. Ana Lúcia correu para abraçá-la, com cuidado para não machucá-la, mas incapaz de se conter. As duas mulheres choraram juntas, rindo e chorando ao mesmo tempo, dizendo coisas sem sentido, simplesmente desfrutando do milagre de estarem juntas. Patrícia ficou na porta, observando a cena com lágrimas nos olhos. Tirou uma foto com seu telefone. Um momento que ficaria guardado para sempre. Depois de uns minutos, Dona Maria olhou para a porta e estendeu uma mão trêmula para Patrícia. Venha, senhora Patrícia, venha para junto da sua família. Patrícia se aproximou e tomou a mão de Dona Maria. As 3 mulheres se abraçaram, formando um círculo de amor que transcendia as diferenças de classe, de idade, de história. O Dr. Silva entrou pouco depois, com uma pasta nas mãos. Sua expressão era séria, mas havia um brilho em seus olhos que Ana Lúcia não havia visto antes. Tenho os resultados dos exames de ontem, disse. Dona Maria, Dona Ana Lúcia, Senhora Alencar, o que vou dizer-lhes desafia toda explicação médica. O que dizem os exames? Perguntou Ana Lúcia, sentindo o coração acelerado. O doutor abriu a pasta e sacou uma série de imagens. Olhem isto. Esta é a imagem do cérebro da Dona Maria de 100 dias atrás. Veem essas áreas escuras? Isso é tecido cerebral danificado, morto.
Segundo todos os indicadores que conhecemos. Ana Lúcia assentiu, recordando as palavras desesperançosas que havia escutado há 3 meses. E esta é a imagem de ontem, continuou o doutor. Olhem as áreas escuras. Ana Lúcia olhou. As áreas escuras eram significativamente menores, mas havia algo mais. Havia áreas novas, brilhantes, onde antes só havia escuridão. Que são essas áreas novas? Perguntou Patrícia. Essas, disse o doutor com voz cheia de assombro, são neurônios novos, conexões cerebrais que não existiam há 100 dias. O cérebro da Dona Maria está se regenerando. Isso é possível? Perguntou Ana Lúcia. O doutor riu, mas não era uma risada de burla. Era uma risada de incredulidade maravilhada. Segundo tudo o que aprendi em 30 anos de medicina, não é possível. O cérebro adulto não regenera neurônios desta maneira. Mas aí estão. As imagens não mentem. Então o que está acontecendo? Honestamente, não sei, admitiu o doutor. Consultei colegas de todo o país. Ninguém tem uma explicação. Alguns dizem que deveria escrever um artigo científico. Outros dizem que deveria buscar erros nas imagens. Mas eu sei o que vi. Vi uma mulher que levava 3 anos sem consciência começar a despertar no mesmo dia que você começou a orar mais intensamente. Vi melhoras que coincidiam com suas visitas. Vi uma recuperação que vai mais além de qualquer coisa que a medicina possa explicar. Então, o que crê você que está acontecendo, doutor? Perguntou Dona Maria com voz suave. O doutor Silva ficou em silêncio durante um longo momento. Finalmente, suspirou profundamente. Levei toda a minha carreira crendo só na ciência, disse, crendo que tudo tem uma explicação racional. Mas o que tenho visto nestes 100 dias me obrigou a reconsiderar muitas coisas. Dona Maria, Dona Ana Lúcia, não sei se há um Deus, não sei se os milagres existem, mas se há algo neste universo maior que a medicina, mais poderoso que a ciência, vocês o encontraram, e eu sou testemunha disso. Ana Lúcia tomou a mão de sua mãe e a de Patrícia. Olhou ao doutor com um sorriso sereno. Se chama fé, doutor, e está disponível para qualquer um que decida acreditar. As semanas seguintes foram um turbilhão de mudanças e novos começos. Dona Maria teve alta do hospital depois de 2 semanas mais de reabilitação. Não estava completamente recuperada, ainda necessitava terapia física e da fala, mas podia caminhar com a ajuda de uma bengala, podia falar com clareza na maior parte do tempo e podia, o mais importante, viver uma vida normal. Patrícia insistiu em que Dona Maria se mudasse para a mansão dos Alencars enquanto terminava sua recuperação. No princípio, Ana Lúcia se negou. Era demais, disse. Não podia abusar da generosidade da senhora, mas Patrícia não aceitou um não por resposta. Ana Lúcia, esta casa tem 15 quartos e vivo sozinha. Sua mãe precisa de cuidados. Você precisa estar perto dela e eu preciso ter gente que me importa perto. Não é generosidade, é egoísmo disfarçado. Assim, foi como Ana Lúcia e Dona Maria Mendes se mudaram para uma mansão de 3 andares no bairro Nobre de São Paulo. Não como empregadas, como família. Ana Lúcia seguiu trabalhando para Patrícia, mas já não era o mesmo. Já não era uma relação de empregadora e empregada. Era uma sociedade, uma amizade, uma irmandade forjada no fogo da adversidade. Patrícia contratou enfermeiras particulares para cuidar de Dona Maria quando Ana Lúcia estava ocupada. Contratou terapeutas para sua reabilitação. Contratou um chefe que preparava as comidas favoritas da anciã. Não economizou em nenhum gasto. E cada noite, as 3 mulheres jantavam juntas no grande comedor da mansão. Patrícia na cabeceira, Ana Lúcia à sua direita, Dona Maria à sua esquerda. Elas conversavam durante horas, sobre tudo e nada, sobre o passado,
sobre o presente, sobre o futuro. Uma noite, 6 meses depois do 100º dia, Dona Maria pegou as mãos de Ana Lúcia e Patrícia enquanto jantavam. "Quero dizer uma coisa para vocês", disse a senhora com voz firme. "Quando eu estava naquele lugar escuro, quando meu corpo não respondia, mas minha mente continuava ali, presa, eu tive muito medo. Pensei que ia morrer sozinha, sem poder me despedir, sem poder dizer para minha filha o quanto eu a amo." Ana Lúcia sentiu as lágrimas brotarem dos seus olhos. "Mãezinha." "Mas depois", continuou Dona Maria, "eu comecei a ouvir a voz de Ana Lúcia, suas orações, suas leituras da Bíblia, suas palavras de amor. E essa voz se tornou a minha âncora. Me mantinha conectada a este mundo. Cada vez que eu sentia que ia me afogando na escuridão, a voz da minha filha me puxava de volta." Patrícia apertou a mão de Dona Maria, incapaz de falar. "E depois", disse Dona Maria olhando para Patrícia, "eu comecei a ouvir outra voz, a voz de uma mulher que havia perdido a própria mãe. Uma mulher que carregava a sua própria dor, mas que escolheu transformar essa dor em amor por uma estranha. Essa voz também me ajudou. Me lembrou que havia bondade no mundo, que havia pessoas dispostas a ajudar sem esperar nada em troca." Dona Maria olhou para as 2 mulheres que estavam a cada lado. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de uma paz profunda. "Eu estive morta", disse, "medicamente morta. Meu cérebro havia parado de funcionar, mas 2 mulheres se recusaram a aceitar isso. 2 mulheres decidiram que a ciência não tinha a última palavra. 2 mulheres me amaram de volta à vida." Ana Lúcia e Patrícia se olharam. As 2 estavam chorando, as 2 estavam sorrindo. "Agora somos família", disse Patrícia finalmente. "As 3, para sempre." Dona Maria sentiu. Para sempre. 1 ano depois do 100º dia, Ana Lúcia e Patrícia fundaram uma organização sem fins lucrativos. Chamaram-na de Os 100 Dias. Sua missão era simples: ajudar famílias que tinham entes queridos em estados críticos a manter a esperança, a orar juntos, a não desistir. A organização cresceu rapidamente. O que havia começado como uma pequena iniciativa em São Paulo, logo se expandiu para outras cidades do Brasil, depois para outros países da América Latina. Hoje, Os 100 Dias tem presença em 12 países e já ajudou milhares de famílias. Nem todos os pacientes se recuperam. Ana Lúcia sabe disso. Nem todos os milagres acontecem da forma que esperamos, mas o que a organização oferece vai além de resultados médicos. Oferece comunidade, oferece fé, oferece a certeza de que ninguém precisa enfrentar os momentos mais escuros da vida sozinho. Dona Maria, aos seus 75 anos, continua vivendo na mansão dos Alencars. Sua recuperação foi quase completa. Caminha sem bengala, fala sem dificuldade, cozinha as receitas que sua mãe ensinou há 60 anos. E toda manhã, sem falta, se ajoelha ao lado da cama e ora, não por ela mesma, mas por todos aqueles que estão no lugar escuro onde ela esteve uma vez. Patrícia deixou de administrar seus hotéis há 2 anos. Vendeu-os por uma soma milionária e doou a maior parte do dinheiro para Os 100 Dias. Agora dedica sua vida à organização, viajando pelo mundo, compartilhando a história de Ana Lúcia e Dona Maria, inspirando outros a acreditar. E Ana Lúcia continua sendo a mesma mulher humilde que sempre foi. Continua usando seu uniforme azul quando ajuda na casa, mesmo que Patrícia já tenha dito 1000 vezes que não é necessário. Continua orando 3 vezes ao dia, mesmo que sua mãe já não esteja em um hospital. Continua acreditando com todo o seu coração que, quando a fé é verdadeira, os milagres acontecem. Às vezes, quando Ana Lúcia está sozinha no jardim da mansão, no mesmo lugar onde Patrícia a encontrou chorando há anos, ela fecha os olhos e lembra do medo,
lembra do desespero, lembra das noites de joelhos, suplicando a Deus para não a abandonar, e então sorri, porque sabe que Deus nunca a abandonou. Deus estava ali o tempo todo, nas orações de uma filha devota, na bondade de uma milionária solitária, na luta silenciosa de uma senhora que se recusou a morrer. Deus estava nos 100 dias, e Deus continua aqui. Em cada coração que se nega a desistir, em cada mão que se estende para ajudar um estranho, em cada voz que sussurra uma oração na escuridão. Se você chegou até aqui, se esta história tocou o seu coração, eu quero pedir algo. Não é para mim, é para você. Eu quero que você pense em alguém que está passando por um momento difícil, alguém que perdeu a esperança, alguém que precisa lembrar que os milagres existem. Agora, eu quero que você compartilhe este vídeo com essa pessoa. Envie-o por mensagem, publique-o em suas redes, faça-a saber que não está sozinha, porque foi isso que Ana Lúcia fez durante 100 dias. Orou, não só por sua mãe, orou por todos os que sofrem, orou por todos os que duvidam, orou por todos os que precisam de um milagre. E agora, eu oro por você. Oro para que você encontre a força para seguir em frente. Oro para que você encontre a fé para acreditar. Oro para que você encontre o amor que você precisa para curar. Porque os milagres não acontecem só em hospitais. Acontecem em corações, em decisões, em atos de bondade que parecem pequenos, mas mudam o mundo. O milagre de Ana Lúcia não foram os 100 dias de oração. O milagre foi a sua decisão de não se render. O milagre foi a decisão de Patrícia de abrir o seu coração para uma estranha. O milagre foi a decisão de Dona Maria de lutar pela sua filha das profundezas da escuridão. Cada dia você tem a oportunidade de criar um milagre. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de poder. Você não precisa de conexões. Você só precisa de fé. Fé em que as coisas podem melhorar. Fé em que a dor tem um propósito. Fé em que o amor sempre encontra uma maneira de vencer. Inscreva-se neste canal se você acredita no poder da fé. Deixe seu like se esta história te inspirou. Comente se você tem a sua própria história de milagres para compartilhar. E lembre-se, não importa o quão escura seja a noite, não importa o quão impossível pareça a situação, não importa quantos médicos digam que não há esperança, sempre há esperança, sempre há fé e sempre, sempre há amor. Esta é a história de Ana Lúcia Mendes, uma faxineira que orou por 100 dias, uma história de fé, uma história de amor, uma história que demonstra que, quando o coração se recusa a desistir, o universo inteiro conspira para criar um milagre. Obrigado por escutar, obrigado por acreditar, obrigado por ser parte desta comunidade. Até a próxima história.